Há menos de 2 meses, a maioria de nós, vai ter que comparecer às urnas para votar para prefeito, vice-prefeito e para vereadores das nossas cidades. Em alguns casos pode chegar a 35 vereadores, que é o caso de Goiânia, e outros municípios menos um pouco, 11, 14 e assim por diante, dependendo aí da quantidade de pessoas, da população de cada município. Esse pessoal vai ser responsável por administrar a nossa cidade nos próximos 4 anos, cuidar da coleta de lixo, da assistência social, da educação, da saúde e também aumentar ou diminuir impostos que nós vamos pagar durante esse período. A nossa responsabilidade é muito grande, porque nós precisamos escolher aquelas pessoas que façam o melhor para a cidade com o menor custo e que consiga também captar o máximo possível de recursos fora através de muitas agências de fomento, de governo federal, governo estadual, que financia também projetos nos municípios. Então a nossa responsabilidade é muito grande e por isso temos que estar muito bem preparados para votar certo, para não ter dor de cabeça para os próximos 4 anos. Hoje nós vamos, portanto, falar de política, vamos entrevistar um especialista em comunicação eleitoral, um especialista em eleições, né, para que ele possa trazer dicas para nós de como a gente pode atuar nessa eleição como eleitor para escolher muito bem os nossos candidatos. O nosso convidado, daqui a pouco a gente apresenta para vocês, é o Marcos Marinho, né? E ele vai estar aqui no Papo Dinâmico, que já começou. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico. A voz minha não está muito legal não, mas a do nosso entrevistado está excelente, tá? Professor e consultor em marketing político, Marcos Marinho, está aqui conosco. Marcos, seja bem-vindo ao Papo Dinâmico. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Boa noite, professor. Obrigado pelo convite. Uma satisfação poder falar com toda a sua audiência e falar sobre um tema tão importante nesse ano que é crucial, como o senhor bem disse, para os nossos próximos 4 anos. Pois é, você é especialista em marketing político. O marketing tende a vender a imagem de um produto, de uma pessoa e tal. Como o eleitor pode, através do marketing político, formar uma consciência adequada dos candidatos e poder escolher de forma consciente, sem ser persuadido, sem ser iludido, como ele pode usar desse recurso, marketing político, para, digamos assim, tomar uma decisão saudável, uma decisão que seja bom para ele como cidadão e para a cidade. Professor, eu gosto de usar uma definição de um grande professor que eu tive, Carlos Magnanelli, onde ele dizia que o marketing político ele existe para oportunizar que qualquer pessoa seja vista, ouvida e votada. Por quê? Porque o nosso papel é levar a mensagem, a imagem de um candidato, de uma candidata, até os eleitores, mas de uma maneira acessível, de uma maneira palatável. E eu digo isso por quê? Porque a gente sabe que a política não é um assunto tão prazeroso para a maioria das pessoas, não é um assunto que a gente é formado educacionalmente para participar. Então não é você não consome política igual você consome novela, seriado, produtos de um modo geral. Então o marketing ele vai existir para equalizar esse discurso. Porque se um candidato vem com um discurso muito técnico, o cidadão às vezes não se interessa, não entende. Se ele vem com um discurso muito simples, muito festa, pode parecer não ter credibilidade. Então a gente faz isso, a gente equaliza. Essa história de que o marketing inventa candidatos não existe, isso é mentira. Por quê? Porque os candidatos já estão no convívio das pessoas, principalmente na eleição municipal. Então é difícil hoje alguém que está nos assistindo não ter visto pelo menos uma vez um dos vereadores, um dos possíveis candidatos à vereança do próprio bairro, na igreja, no clube. Então as pessoas já existem, elas circulam entre nós. O que o marketing vai fazer é dar condição dessa pessoa levar o seu discurso, as suas propostas até as pessoas. E aí elas vão ter que fazer o seu trabalho enquanto cidadãs, enquanto eleitoras, de peneirar isso. E eu falo peneirar por quê, professor? Porque são vários, né? A gente tem muitos, umas centenas e centenas de candidatos a vereador. Você não vai conhecer todos, mas consegue conhecer uns 4, 5, fazer a sua análise, pesquisar um pouco, avaliar o discurso e então tomar a decisão.
essa desculpinha, eu votei enganado, eu fui enganado, já não cola há bastante tempo. Ah, é? E as atuais regras eleitorais, de campanha eleitoral, nós estamos falando de campanha mesmo, as atuais regras estabelecidas aí pela legislação, pelas normas, né, internas do TRE, do TSE, essas regras favorecem a apresentação do candidato ou elas inibem, restringem um pouco as possibilidades de comunicação dos candidatos com o seu eleitor? Professor, excelente pergunta, porque serve para as duas coisas. Ao mesmo tempo que ela cerceia bastante as possibilidades de comunicação, eventos que pudessem aproximar os cidadãos da pauta política, do debate político, porque há regras muito claras sobre isso, ela também tenta equalizar um pouco mais a disputa, inibindo o abuso do poder econômico, dando um pouco mais de paridade para as possibilidades de disputa. Mas é claro que não tem como comparar, porque o contexto ele é preponderante. Então, se eu tenho um histórico político mais alargado, se eu tenho já um mandato, se eu tenho mais visibilidade que quem está aparecendo agora, então eu já saio em vantagem. Então, eu entendo que a questão da análise da legislação eleitoral não é nem tanto do ponto de vista do se ele equipara todos os players, ou se de fato dá condições iguais para todos, mas que pelo menos traz mais transparência. A gente pode perceber que eleição após eleição, por conta dos avanços da legislação, dos mecanismos, inclusive, de fiscalização e de denúncia, as eleições estão se tornando mais transparentes e há, sim, uma possibilidade muito maior do cidadão participar para fazer a boa escolha, mas também para ajudar a monitorar o processo político, monitorar as campanhas. Quais são as etapas do marketing político para o candidato? Porque tem um período em que ele decide ser candidato, mas ele não é candidato ainda, ele é interessado. Depois ele vira um pré-candidato. Depois é que ele vira candidato. Tem marketing nessas fases todas? Professor, é assim, vamos lá. Ninguém acorda um belo dia e fala, vou ser vereador. Não, a pessoa já tem que ter ali uma tendência, um histórico ou um direcionamento. Então a gente enxerga que essa pessoa, quando ela toma a decisão de se tornar um ator político, ela tem que passar a usar elementos e ferramentas do marketing político. O marketing político é perene. Ele vai atuar nesses momentos onde não há eleição, mas já projetando imagem, mapeando cenários, aproximando grupos que têm aderência ao perfil, aos projetos e ao discurso daquele ator político, ainda sem ser candidato. Quem faz marketing político faz a vida inteira, porque a pessoa quer ser um ator ou uma atriz política. No período eleitoral, vai entrar em cena o marketing eleitoral, que é focado nos 45 dias de campanha. Tá, qual é esse período atualmente? Começa quando? Nessa eleição deste ano, começa quando? Dia 16 de agosto. 16 de agosto já 16 começa. 16 de agosto é quando as campanhas podem ganhar as ruas e quando você vai poder pedir voto. Não é ainda propaganda eleitoral gratuita. Não, a TV começa, se não me engano, 3 de setembro. 3 de setembro. Mas a partir do 16 de agosto, os candidatos podem fazer eventos, podem ir para as ruas, fazer usar carro de som, sair nas casas pedindo voto? Pode pedir voto. Até 16 de agosto, se vocês virem alguém pedindo voto na rua, tá errado, pode denunciar, porque não pode pedir voto ainda. Por quê? Porque ainda não há candidatos, são todos pré-candidatos. E a sua pergunta é boa por quê? No Brasil a gente tem uma situação, professor, que não tem, que criaram, né, o artifício da pré-campanha. Porque antigamente a gente tinha 90 dias de campanha. O pessoal mais novo não lembra disso. Mas até 2012, depois de 2012 ali, eram 3 meses de campanha. Por quê? Entendia-se que você precisa de mais tempo para chegar até o eleitorado. Por uma série de desculpas, reduziram para 45 dias do processo eleitoral. A campanha eleitoral hoje no Brasil tem 45 dias. Mas aí liberaram uma tal de pré-campanha, que não tem muita regra definida e que não tem prazo definido. A pré-campanha, ela pode começar no dia seguinte ao final das eleições. Porque uma pré-campanha, entende-se como pré-campanha esse período onde eu posso manifestar meu pensamento, criar grupos políticos, me aproximar de pautas. Então, assim, eu posso fazer pré-campanha o tempo todo. Só não pode pedir voto. Não posso pedir voto de forma alguma. E esse coloca adesivo em casa e fala, eu sou amigo do fulano, que é o próprio fulano que coloca. Isso aí não é uma irregularidade, não? Não é permitido. Há uma questão legal que o TRE monitora,
de algumas palavras mágicas que eles entendem que são subterfúgios para entrar no lugar do pedido de voto. Então eu posso falar, eu sou amigo do professor Daniel. Ué, tudo bem, você pode ser amigo quem você quiser. Eu estou com o Marcos Marinho. Você pode estar comigo. Agora, eu apoio o Joãozinho, aí já não pode. Porque o apoio, o TRE já entende que esse apoio é o quê? É voto, porque é o período eleitoral. Então, há regras, mas eu posso manifestar o meu apoio, a minha proximidade com o que eu quiser, sem problema. Mas tem regra de tamanho também. Tá bom. O Marcos Marinho, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Vamos continuar falando de propaganda eleitoral e quero entender também sobre a propaganda nas redes sociais, na internet. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, hoje falando de marketing político. Nós estamos nas redes sociais, lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás, no perfil do programa Papo Dinâmico, no Facebook, no X e no Instagram. E você pode ver nosso programa, esse programa que vai estar disponível no YouTube. Todos os outros que estão lá, você pode assistir, compartilhar, baixar para usar em atividades acadêmicas, se quiser. Mas eu queria aproveitar também e mandar um abraço. A gente anda pela rua, rapaz, e o pessoal cumprimenta a gente. Rapaz, assiste seu programa muito bom. Eu tenho recebido elogio e não recebi ninguém me criticando aí. Então tá 100% de elogio, certo? Então, muito obrigado pela audiência, os que nos assistem aí. Quero mandar um abraço aqui para o Eduardo, encontrei com ele sábado passado, e também o pessoal ali, o gerente de vendas de novos da concessionária da Chevrolet Sical, o Renato, e a consultora de vendas Helena. Um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência. Teceram rasgados elogios aqui ao Papo Dinâmico, então fico muito grato por esse reconhecimento. E estamos aqui com o Marcos Vinícius, que é apresentador. Você é apresentador também, né? Você apresenta... Marcos Marinho, professor. Eu falei Marcos Vinícius? Marcos Marinho. Desculpa, Marcos Vinícius. É o Marcos Marinho que eu estou entrevistando. Ele é apresentador também de programa, né? Como é que chama o seu programa? Chama Tá Fazendo o Quê? Tá Fazendo o Quê? Ele surgiu de uma inquietação que eu vi de muita gente que falava assim que político não faz nada. Aí eu optei e falei, então, como assim não faz nada? Faz. Aí eu pensei, Tá Fazendo o Quê? Que é um programa de entrevista com políticos. Não só mandatários, mas quem está mesmo na seara política, quem atua na seara política, o pessoal do jurídico, quem participa e às vezes as pessoas não entendem o que fazem de verdade, e falam assim, peraí, vamos mostrar então. Geralmente, quem tem o que mostrar quer aparecer, né? Agora, aquele político que não faz nada, esse some, esse não dá entrevista de jeito nenhum, professor. Né? Mas então, esse programa é daqui, da PUC TV também? A gente estava na PUC TV, e agora a gente tem uma parada por conta do período eleitoral. Programa eleitoral, ok. Mas então, vamos voltar aqui ao nosso bate-papo aqui. Sobre marketing eleitoral, que nós estamos falando, nas redes sociais. As redes sociais é um bom espaço para se fazer campanha atualmente? Professor, é uma forma de você acessar bastante gente, né? Você tem hoje vários canais de comunicação que te permitem levar a sua mensagem até as pessoas. Isso é uma vantagem muito grande, principalmente para os proporcionais, né? Candidato a vereador, a deputado, que não tinha muito espaço na grande mídia. Então, a hora que a gente tem a fragmentação das audiências, né? Que a gente perdeu aquela preponderância dos canais de televisão que dominavam toda a massa, e você fragmentou a audiência, ter vários canais te possibilita falar com mais pessoas. Agora, e eu gosto sempre de frisar esse ponto, não é nada mágico, né? Você tem vários canais onde você tem que construir a sua audiência. Não adianta montar um perfilzinho lá e falar. Hoje a gente fala de internet, às vezes a gente engloba na internet também as redes sociais. Mas a internet geralmente é web, onde as pessoas trabalham, se apresentam por meio de páginas, de homepage, né? E além disso tem os perfis das redes sociais. Sim. É necessário trabalhar todas essas mídias, porque são tantas redes sociais, e é importante trabalhar tudo isso, ou depende muito do perfil do candidato, qual a penetração que ele tem, porque tem públicos que atua mais no TikTok, outro atua mais no Instagram, outro no Facebook, e assim por diante, ou no YouTube. Como é que você orienta os políticos nesse caso? Bom, a nossa estratégia sempre é usar aquilo que a gente consegue fazer bem, né? Eu tenho vários canais, como você bem colocou, mas se eu não tenho condição financeira, capacidade técnica ou conteúdo para ocupar esses espaços, não adianta abrir.
Porque eu vou abrir e, como chama no jargão do marketing digital, vai flopar, não vai dar ninguém. Então é muito melhor fazer um arroz com feijão bem feito, faz um Instagram bonitinho, um Facebook bacana. Se você tem alinhamento com as dinâmicas e o seu público tem aderência, faz o TikTok, faz um X, que para mim é Twitter até hoje, monta um site bem feito para ter o seu arquivo. Então o importante é o que eu consigo fazer bem feito e onde há aderência do meu público, da minha audiência. Porque uma coisa que às vezes as pessoas se enganam, e os candidatos principalmente, professor, é que assim, ninguém tem voto de todo mundo. Tem um grupo, tem um nicho que tem mais aderência àquilo que você propõe ao seu perfil. Então você vai estudar isso, vai entender que para falar com os jovens, se eu fizer algo no TikTok é bacana, mas eu não preciso fazer tudo que existe no TikTok. Eu não tenho que fazer dancinha o tempo todo, eu posso ver se o meu perfil cabe ou não cabe. Então por isso que há uma técnica, há um estudo, não dá para simplesmente abrir as portinhas de várias redes e ir falando bobagem, porque você depõe contra a sua própria imagem. Tá, e como é que fica a questão das fake news? Porque hoje, principalmente por causa da inteligência artificial, as pessoas podem, de repente, o adversário, por exemplo, colocar o adversário dele, um político, colocar o seu adversário de uma forma ridícula, exposta e de forma totalmente falsa. Como evitar isso ou não é possível evitar isso? E se acontece, é possível alguma ação judicial ou alguma ação política contra isso? Como é que faz? Então, a gente tem agora situações que são muito complexas. Evitar é muito difícil, porque você teria que criar um nível de tolimento muito grande que isso impactar em outras situações, em outras áreas, né? Então, assim, evitar que alguém minta é difícil. Pegar a mentira está ficando cada vez mais fácil. Então é óbvio que o TSE, os TREs fazem campanhas para evitar fake news, fazem campanhas para mostrar que há canais de denúncia, que você tem que checar as informações, né? Então assim, tem a campanha educativa, que eu acho que é o fundamental e tem que ter cada vez mais. A gente tem que educar as nossas crianças, os nossos jovens para usar melhor a internet e as redes sociais, mas a parte jurídica, ela avançou bastante também. Hoje tem o Pardal, que é um sistema do próprio TSE, para denúncia através de WhatsApp, e qualquer um pode denunciar. E os processos também, professor, eles são mais acelerados. Então, se sai, por exemplo, uma fake news ao meu respeito, o meu jurídico, obviamente, vai pegar isso, vai entrar direto com a ação, e a dinâmica de julgamento, de investigação disso tem sido acelerada também. Então, a punição, ela acontece ainda durante o pleito. O problema era quando você fazia uma fake news contra mim, e só ia me dar a resposta lá depois da eleição. Aí não resolvia mais, né? Mas tem algumas fake news, pode virar meme, né? Porque dependendo da situação, a coisa cai na boca do povo e depois para desfazer disso é praticamente impossível. O que a gente tem orientado sempre, né, os nossos clientes, professor, é que você tem que ter presença digital com solidez e tem que ter uma imagem muito bem construída. Porque qual é o funcionamento da fake news? Eu tenho duas linhas. Aquela pessoa que já me odeia e ela só está esperando qualquer coisa contra mim para espalhar aquele conteúdo, então para ela não importa se é fake news ou não, que é o tal do hater. Então esse cara, ele existe na sociedade desde que o mundo é mundo. É o fofoqueiro que queria difamar as pessoas, porque não gosta da pessoa. Mas tem aquela pessoa que vai ter um minuto de dúvida. Por quê? Porque ela já tem uma referência sobre você. Então se alguém manda uma fake news sobre mim, a pessoa olha e fala assim, não, mas conheço o professor Marcos, não é assim não. Esse gapzinho é o tempo que eu tenho dela ir verificar a informação e perceber que é uma mentira, ou eu entrar com os meus canais para já matar essa mentira. Fora isso, não tem possibilidade. E infelizmente o senhor tem razão. O que é jogado na internet, dificilmente o desmentido vai alcançar o mesmo espaço. A eleição deste ano é municipal, portanto ela está circunscrita ao município, óbvio. As redes sociais, elas permitem fazer esse mapeamento municipalizado? Parece que sim, né? Sim, hoje você consegue direcionar conteúdo para bairro, se você quiser, para rua. Então você tem hoje possibilidade de segmentar bem o seu conteúdo. Isso melhora muito, né, a capacidade de você distribuir conteúdos que tenham mais aderência ao perfil do eleitor. Então, ao invés de, igual antigamente, você tinha que fazer uma mesma campanha para todo mundo, e às vezes o que interessava ao seu João não interessava a Mariazinha, agora eu posso fazer uma campanha para o seu João, uma campanha para a Mariazinha, uma campanha para o seu Luiz, e todo mundo vai ter de mim
um discurso dentro daquilo que te interessa e que faz sentido para você, né, professor? Perfeito. Gente, vamos fazer mais um pequeno intervalo e depois vamos ver no próximo bloco quais são as ações de marketing, de comunicação política que estão liberadas para os políticos e quais as que não estão para estas eleições. Já voltamos. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje estamos falando de marketing político com o nosso especialista em marketing político, o Marcos Marinho. Ele está aqui respondendo perguntas para nós e agora vai esclarecer para nós o que está sendo, o que é permitido. Isso interessa para o candidato, mas interessa também para o eleitor, porque se o eleitor vê o candidato fazendo o que não deve, ele vai lá no Pardal, que é o aplicativo da Justiça Eleitoral, e denuncia, né, para que a gente possa ter candidatos que aprendam a fazer campanha de forma correta e, portanto, quando ganhar, exercer também um mandato de forma correta. É isso que a gente espera, né, Marcos? Professor, a campanha ela tem regras, né? Toda campanha tem regras e elas são muito bem claras e estabelecidas. Então você tem data para começar e data para terminar. Então a gente fala que até é igual a empresa. Você abre a sua lojinha dia 16 de agosto, daí você não começa 16 de agosto, e dia 6 você tem que fechar. Acabou a eleição, acabou os votos, morreu. Comitê, o candidato pode ter. Pode Tantos ter... quantos ele queira ou tem limite de comitês? Não tem um limite de comitês, mas vamos lembrar que tem um limite do teto de gastos. Então, por exemplo, eu tenho um comitê central, que geralmente é o maior, é o que engloba mais pessoas, e eu posso distribuir alguns pontos de apoio pela cidade. A depender do tamanho da cidade, isso é importante por conta das distâncias da logística, né? Então, se eu vou fazer um evento, por exemplo, lá no Mar de Germana, se eu tiver que sair aqui do universitário para ir lá levar tudo, e todo mundo, e gente, material, e santinho, e cadeira e mesa, dificulta. Então, eu posso dividir, né, as minhas forças por regiões. Isso é possível, mas tem limite, por exemplo, de fachada. A fachada no comitê central é 4 metros quadrados. Eu não posso mais fazer igual antigamente, que se plotava uma fachada de 10 metros por 2. Então, assim, não tem mais isso. Eu não posso fazer outdoor em campanha mais. Tem um tempo que não pode mais outdoor. Eu não posso ter carro de som rodando o tempo todo. Eu posso ter um carro de som acompanhando o candidato em um evento. Então, ele está, por exemplo, fazendo uma caminhada, eu posso levar o carro de som. Um comício, posso ter o carro de som. Eu tenho os horários que eu tenho que terminar a minha comunicação. Eu não posso fazer muito perto de escola, muito perto de hospital. Então, tudo é muito bem regrado. Eu tenho um número X de cabos eleitorais, eu tenho um número X de dinheiro, de verba que eu posso gastar. E até receber doação também, né? Então, assim, tudo é regrado. A legislação eleitoral do Brasil, ela é muito bem desenhada. Não digo que ela, de fato, equipara todo mundo, mas que ela é bem desenhada, ela é. A gente viu lá a Kamala Harris nos Estados Unidos, em pouco tempo faturou mais de $1 bilhão de dólares. $1 bilhão de ajuda para a campanha dela. Aqui no Brasil pode arrecadar dinheiro assim? Desse tanto, não. Não. O sistema americano é bem diferente do nosso, né? O próprio sistema eleitoral é diferente e lá você tem a condição de receber doações de pessoa física, pessoa jurídica. Por quê? Porque lá não tem fundo eleitoral. Lá você não tem essa condição que o Brasil tem de receber uma quantia do poder público para tocar a sua campanha. Então lá tudo é privado. Por exemplo, horário eleitoral gratuito, lá não existe. E para você pagar a TV nos Estados Unidos para fazer campanha é muito caro. Né? Os caras conseguem pagar o Super Bowl, que é o minuto mais caro da TV mundial. Então, assim, lá eles têm que arrecadar, porque senão você não alcança. O país é gigantesco, são 300 milhões de habitantes, e uma campanha presidencial demanda muito dinheiro, porque as estruturas são muito grandes. E lá você pode arrecadar de grupos, de entidades, de tudo. O Brasil não. O Brasil você tem o fundo eleitoral, que é determinado pelo Congresso, pela quantidade de parlamentares que há em cada partido e que recebe um pouquinho cada um. E além disso, você pode receber doação de pessoa física. Até um tempo, empresas podiam doar também. Isso cessou, já tem bastantes eleições já. Agora, pessoa física pode doar, mas pode doar qualquer tanto? Não. A pessoa física, ela pode doar até 10% da sua última declaração de imposto de renda. O próprio candidato, se for o mais milionário... Do total de rendimentos. Do total de rendimentos. Do que ele declarou lá. Do que ele declarou na última declaração. 10%. Agora, o candidato pode receber o tanto de doação que for dar. Que chegar. Mas vamos lembrar que tem um teto. Tem um teto de gastos estabelecido para cada cargo. Então, o vereador é X,
prefeito é Y, a partir dali não pode mais, pelo menos assim, dentro da legislação, receber recurso. E se receber? Ele tem que devolver? Devolver. Tem que devolver. Ok. Mas não há nenhum crime nisso de receber mais. Ele só não pode gastar. É porque é bem difícil alguém receber. O que havia muito antes era o autofinanciamento. A gente tem gente muito rica no Brasil que se candidata. Só que até isso tem limitação também. O cara não pode doar o que ele quiser, o fundo todo para ele. Ele tem que doar, acho que se não me engano, são 30, no máximo 30 ou 20% do fundo para ele. O que mais de propaganda está liberado? Cartaz, folder? Ó, eu posso fazer santinho, eu posso fazer folder, jornalzinho, cartaz. Eu posso, mas você tem uma limitação muito grande de onde colocar esses cartazes. Então, por exemplo, eu posso colar um cartaz no meu comitê, eu posso colar um cartaz da casa de um apoiador, mas eu não posso colar em árvore, eu não posso colar em nenhum bem de patrimônio público, poste, muro, e nem espaço que é de uso público. Isso aí é uma coisa interessante, professor, que é assim, se eu sou dono de um supermercado e sou candidato, eu não posso fazer campanha para mim dentro do meu supermercado, porque ele é entendido como um bem de uso público. Entendi. Então há essas regras também. Então eu posso fazer jingle tanto eu quiser, as musiquinhas que o povo gosta de cantar, de ficar fazendo barulho, isso eu posso fazer. Carreata, motociata, caminhada, do interior tem muita cavalgada, tudo pode. Posso fazer bandeira, não posso fazer camiseta do candidato, mas não tem mais essa possibilidade. Bonezinho. Boné não pode, bottom não pode. Por quê? Porque é uma proibição em relação a brindes. Então, tudo que o juiz eleitoral entende como brinde, como algo que ofere vantagem ao eleitor, é proibido. Antigamente se fazia os CDs com os jingles do candidato. Não pode, porque... Primeiro que não tem mais CD, né? Mas também não pode porque o juiz eleitoral entendia que o CD era um brinde. Se bem que eu nunca vi ninguém ouvir um jingle do candidato depois da eleição, mas tá valendo, não pode. Hoje poderia tentar fazer com pendrive, né? Aí poderia ter até algum uso depois. Mas as limitações são cada vez maiores. Uma mudança que teve nessa eleição, professor, porque assim, showmício acabou, né? Há bastante tempo não pode mais showmício. Mas, por exemplo... Desculpa aí a tosse aqui. O ar tá pegando bem aqui na minha testa aqui, tá? Quer fazer o corte? Não, pode continuar falando aí, já tossi, me desculpa, meu telespectador, porque eu tô com a voz meio complicada aqui, mas estamos seguindo bem aqui no... O importante é você falar. Então vamos embora. Eu só pergunto. E essa parte é interessante porque assim, não pode showmício, mas eu posso fazer um show para arrecadar fundos para a campanha. É uma dinâmica meio complexa ainda, mas abriu-se essa possibilidade. O que acontece? O senhor às vezes é um grande músico, é meu amigo, o senhor vai fazer a doação do show para mim, nós vamos fazer o seu show e o povo tem que pagar ingresso para ir no seu show. Mas não pode falar de mim no seu show, porque não pode falar de política. Isso pode ocorrer durante a campanha? Pode, durante a campanha. Se eu sou artista, se eu sou músico, eu posso fazer show na minha campanha. Durante a campanha, né? Sim. Mas show comercial e ninguém pode falar de voto, não pode ter nada, o que eu acho um grande risco, né? Porque a pessoa, você está lá fazendo um show numa cidade X, e aí o pessoal empolgado, bebe sua militância, vamos votar no fulano. Se alguém grave e denuncia, até você provar que não foi você que organizou aquilo, pode ter dado muito ruim, pode ter caçado a sua campanha. Então as regras são complexas, viu? Bastante complexas. Ok, e live? Os candidatos podem fazer live no Instagram, no Facebook? Live o tempo todo. Live assim. Qualquer hora do dia. Pode fazer, não tem limitação, até porque o custo é muito barato, né? Então é um canal de interação que pode ser usado. Eu posso fazer live, eu posso postar um monte de coisa nas minhas redes sociais, eu posso aproveitar de tudo. O que a gente recomenda é cuidado com os excessos. Né? E aí já é uma análise crítica. Porque, vamos pensar bem, as pessoas acessam rede social para se entreter ou para se informar. Ninguém está afim de ver o dia a dia do candidato. Então, se eu ficar saturando o meu eleitor com muito conteúdo, eu posso causar um efeito reverso, que ele pegar ranço de mim. Aí ele até poderia votar em mim, mas ele está tão de saco cheio da minha figura que ele não vota mais em mim de jeito nenhum. Perfeito. Né? E é possível, então, porque a gente vê um esforço danado aí da Justiça Eleitoral de que se conseguir transparência no processo eleitoral. É possível, por meio do marketing, garantir essa transparência, o candidato, a eleição ser uma eleição transparente para o eleitor, de tal modo que ele possa saber quem é que está gastando mais, quem está gastando menos, quem está falando a verdade, quem está mentindo. Como é que garante isso? Porque é marqueteiro de um lado e de outro e cada um querendo defender o seu candidato. Professor, interessante. Essa não é a função do marketing.
A função do marketing é jogar a luz naquilo que eu quero mostrar e às vezes virar um pouquinho a câmera para aquilo que eu não acho que é tão bom mostrar. Então é óbvio que em todas as campanhas, de um lado ou de outro, um lado e do outro, está o grupo analisando as campanhas adversárias. Então eu jogo para você a minha mensagem e estou analisando o que o meu concorrente está fazendo também, porque aí eu posso entrar e desmentir ele. Mas assim, em peças de comunicação. Quem vai regular isso mesmo, quem vai determinar, quem vai dar essa transparência é a Justiça Eleitoral. Por exemplo, tem um site do TSE chamado Divulga Candi, que tem todos os gastos lá, os candidatos são obrigados, é tipo um portal da transparência da campanha. Eles são obrigados a colocar lá quanto receberam, de quem receberam, que para doar tem que ter o CPF, quanto estão gastando, com que estão gastando. Então assim, há um nível de transparência. O que eu acho mais difícil é o eleitor que está em casa nos assistindo ter essa vontade de ir lá e pesquisar. Alguns vão ter, tenho certeza. Mas, infelizmente, não é a nossa grande maioria. Tá. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos explorar um pouquinho do nosso entrevistado, Marcos Marinho. Vamos querer saber dele, a opinião dele sobre o cenário político em Goiás nessas eleições municipais de 2024. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, gente boa, de volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos entrevistando o Marcos Marinho, que é professor de marketing político na PUC Goiás, né, Marcos? Há 12 anos já. E além de especialista em marketing político e trabalha profissional nessa área, né? E hoje falando de política. Como é que você está vendo o cenário político em Goiás, especialmente em Goiânia, já que a eleição é municipalizada esse ano, né? Municipal. Mas até que ponto, digamos assim, as forças políticas regionais e nacionais estão atuando e influenciando a eleição em Goiás? Professor, a gente vem de uma eleição de 22 que foi extremamente beligerante, agressiva e tensa. E que deu uma bipartição muito clara no Brasil, né? Ainda que não sejam partes iguais e nem majoritárias, mas a gente tem hoje um grupo de esquerda petista, lulista muito aguerrido e um grupo de extrema-direita bolsonarista muito aguerrido também. E que naturalmente vão influenciar os processos políticos nas suas cidades, porque são grupos políticos fortes. Você acha que esses dois grupos mais extremados vão influenciar o debate político? Vão conduzir o debate político? Ou o centro vai, quem tiver um discurso mais, digamos, moderado aí, vai ter mais espaço? Conduzir eu não acredito. Mais. Eu não acredito. Eu tenho reforçado em várias falas minhas que nem Lula nem Bolsonaro vão eleger candidatos por isso, por serem lulistas ou bolsonaristas. Mas eles dão a condição de dar visibilidade aos seus candidatos. Isso já é um apoio. Agora, o contexto local é um muro intransponível, porque ele é real. E no contexto local, o eleitor está muito mais preocupado em quem vai tampar o buraco da rua, vai trocar a lâmpada no poste, colocar médico no cais, do que se é de direita ou se é de esquerda, se é Lula ou se é Bolsonaro. A grande maioria dos votantes. Então eu entendo que a eleição municipal ela tem a sua regra própria, que é a regra do cotidiano. Porque o cidadão vive no município. Então, enquanto para presidente, eu gosto do debate de moral, de costumes, de azul e de rosa, no dia a dia do meu município eu quero saber do transporte, eu quero saber se eu vou chegar em casa e minha casa vai estar segura. Então, assim, a pauta da eleição municipal ela é local, não tem como tergiversar isso. Então, Lula e Bolsonaro vão lá bater palma, jogar confete nos seus, mas não passa disso. É o discurso de que essas autoridades nacionais ou estaduais podem carregar recursos para os municípios. Esse discurso ajuda o candidato? Ajuda. Ajuda na perspectiva de, se eu sou candidato a prefeito do meu município e eu tenho proximidade com o governo federal ou com o governo estadual, as minhas promessas têm mais condição de serem credíveis. Porque, se eu sou do lado do governador, eu posso bater na porta do ano que vem e, dar recurso para construir aqui a ponte ou matar burro na zona rural. Então isso é um discurso que pode colar. Mas também não é o suficiente, né? Porque, como eu comentei, o grupo político da cidade é que é mandatário do processo. Ele que vai dar o tom da campanha. E honestamente, como o senhor me perguntou, eu não acho que esse discurso muito extremado vai ter eco na sociedade local.
Eu acho que os mais moderados, os mais pragmáticos, aqueles que têm condição, de fato, de mostrar a capacidade de entrega, têm mais potencial para serem eleitos em 2024. E aí você vai ter uma miscelânea de gente de vários partidos. Até, professor, eu acho que isso é uma coisa bacana de falar para a nossa audiência, a regra, eu odeio A e odeio B, em nível nacional, no município ela não vale muito não, viu? Porque tem município que tem aliança PL e PT para fazer prefeito. Então, quer dizer, não dá para verticalizar o processo. É impossível. Entendi. Agora, cada município tem a sua lógica, né? Nomes assim como os finados, Iris Rezende, Maguito Vilela, esses nomes ainda influenciam na eleição em Goiás? Olha, essa é uma questão tão importante, porque assim, com a morte de Maguito, a morte de Iris, né, a gente teve aí um decréscimo dos grandes potenciais políticos do Estado. Até debati isso recentemente, que a gente não conseguiu perceber ainda quem vai ocupar esse espaço de poder. Porque poder é assim, um vaga, alguém ocupa. E até então a gente não conseguiu perceber quem são os novos grandes nomes da política goiana. Ronaldo Caiado não é esse nome. Ronaldo Caiado hoje é um dos remanescentes, né? Mas o Ronaldo Caiado hoje está fazendo política para ele, para presidente, em 26. E você acha que ele tem chance para nacional? Não. Não? Hoje, não. Porque esse eleitorado goiano é muito pequeno, né, professor? Nós somos 3% do eleitorado nacional. Então, assim, para Caiado ser eleito presidente do Brasil, ele tem que conquistar os outros estados. E para isso ele tem que ter espaço, gente chancelando a campanha dele, o que até agora não aconteceu. Então ele tem 2 anos para fazer essa peregrinação que o Bolsonaro fez muito bem desde 2014. Então, Bolsonaro é eleito em 18, sendo ele um parlamentar do baixíssimo clero, com 11 mandatos, mas totalmente desconhecido, porque ele fez a peregrinação de 2014 e 2018. O Caiado é mais conhecido do que Bolsonaro era àquela época, mas ele precisa passar o Paranaíba. Ele vai ter gente para ajudá-lo nisso? O Zema vai abrir Minas para ele? O Tarcísio vai abrir São Paulo para ele? Porque só a cidade de São Paulo dá pelo menos 2 vezes ou mais o eleitorado de Goiás inteiro. Sim. Então, matematicamente, a chance não é só do Caiado, de qualquer goiano ser eleito presidente da República é pequena, porque o nosso colegiado é pequeno e a gente não está no eixo principal da política. Goiás é periferia política. Tá, essa polêmica que existe aí em relação ao governo Maduro, né, que autoridades de Goiás ou lideranças em Goiás ou no Brasil, têm se manifestado a favor e contra. Essas posições também vão repercutir na eleição municipal? Eu acho que essas pautas internacionais, elas ajudam aquele ator político a reverberar dentro da sua bolinha. Então, para minha bolinha, que é anti-Maduro ou pró-Maduro, reforça aquilo que eu já tinha de visibilidade, né? Corrobora com o meu discurso, talvez o meu posicionamento. O problema é, para ter a maioria dos votos, que é o que eu preciso para ser prefeito, não é suficiente, porque a pauta internacional, ela reflete menos ainda do que a pauta nacional no nosso município. Entendi. Então essa coisa, eu sou pró-Israel, pró-Palestina, eu sou pró-Maduro, contra Maduro. Para o município, meu amigo, você tem que ser município, você tem que saber que você vai resolver do problema do cidadão. Agora, se eu sou um parlamentar, se eu quero ser vereador, e dependo de um nicho de voto, aí eu posso escolher qualquer causa e pregar o pau em cima dela. E do ponto de vista ideológico, ser de direita, de esquerda, ser a favor da iniciativa privada ou ser a favor da assistência social, das políticas públicas, esse tipo de... qual é a linguagem que hoje, digamos assim, para essas eleições de 2024 tem mais probabilidade de êxito eleitoral? O professor, a gente tem acompanhado, ano após ano, que o discurso de direita ele tem uma crescente no Brasil, né? A classe média ela vem com esse arroubo direitista já há bastante tempo, porque se percebeu numa perspectiva de não sou pobre e tenho condição, através dessa teoria meio, né, não sei se totalmente aplicável no Brasil, do self-made man, esse exemplo do americano que vence na vida, convenceu muita gente no Brasil. Então você tem uma linha de pessoas que acreditam nisso. Só que esse grupo não é a maioria do eleitorado, porque ainda é um eleitorado pobre que precisa da assistência social, que precisa do apoio do governo. Então, a depender da região, a depender do município, eu tenho que entender que eu tenho que dar perspectiva para o meu eleitor, mas tenho que dar a ele o mínimo de condição de sobrevivência. Então eu não posso descer tanto ao céu nem tanto à terra, eu tenho que saber como eu vou mediar o discurso. Por isso que eu falo que os radicalismos, os extremismos não têm espaço na realidade política e social do Brasil.
Nós ainda somos um país gigante, mas um país periférico, com desigualdades absurdas, onde eu não posso pregar só a iniciativa privada para um cara que às vezes não tem o alimento para casa para os filhos. Eu tenho que saber mediar isso. Aí, é claro, tem municípios como Rio Verde, dinheiro demais, oportunidades demais, eu tenho que adequar um discurso que caiba para aquele povo de lá. Mas se eu vou para, sei lá, Mozarlândia, que é menorzinha, mais periférica, qual que é a realidade de lá? Se eu pego Goiânia, que já é uma cidade bastante grande e muito desigual, né, das mais desiguais do Brasil, o que eu falo aqui nos Jardins não é o mesmo que eu falo no Curitiba 4. Então eu tenho que ter essa sensibilidade. Infelizmente eu percebo que há muitos candidatos hoje no cenário que estão tão apaixonados pelas próprias ideologias que estão se esquecendo de olhar para a população, a realidade da população com quem ela quer interagir. E aí vem com as promessas, umas propostas que não faz tanto sentido. Entendi. Você é publicitário, tem uma agência de propaganda? Isso. Como é que chama? Grua? Grua 62. A gente Grua tem, 62. Eu, por muito tempo, eu fazia parte só de consultoria, né, com a minha empresa, a Marinho Marketing, que é outra empresa. Aí, de 22 para cá, eu encontrei um sócio, o Elias Júnior, que é meu sócio, na Grua 62, que é a nossa agência produtora agora. Aí, então, a gente está tocando... Produtora de vídeo. Isso. A gente atua só no mercado político. A gente faz tanto gestão de mandatos, quanto a parte de campanhas eleitorais. Aí a produção de vídeo para internet, para televisão, rádio, aí faz tudo. Ok, é caro contratar você ou qualquer candidato tem condições de fazer isso? Professor, eu te falo o seguinte, o bom da comunicação e do marketing político é que você pode gastar o quanto você tem de acordo com o seu objetivo. Então, se você me contratar para fazer um serviço pequeno, é barato. Mas se você quiser um serviço maior, mais amplo, aí é um pouco mais caro. Mas fala com a gente, negocia que a gente dá um jeitinho. Tá legal. Então tá, Marcos Marinho, obrigado pela presença aqui. Desculpa aí a voz e... É isso, tranquilo. E alguns problemas que tivemos aqui, mas muito obrigado pela sua presença, pela sua colaboração aqui ao nosso telespectador. E boa sorte aí no seu trabalho, nessa campanha que você está atuando, né? Atuando como profissional de comunicação. Então, muito obrigado e sucesso para você. Professor, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição de vocês que quando precisarem bater um papo com a gente, o debate sempre continua nas redes sociais, é só chamar lá que a gente conversa. Ok, para você que nos acompanhou, um grande abraço e até a próxima. Pode ficar sentado, a gente vai gravar uma chamada. Ah, tem a chamada.